Hi, Leo Theo here, and this is Evolve English. Bem-vindo de volta aqui na nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham praticado, olhado. Lembrando, os vídeos não são feitos para você assistir uma única vez. Eu estou fazendo os vídeos bem curtinhos, para que não tenha desculpa. Quando você tiver um tempinho para sentar e assistir, assista, pratique. Não precisa ser o vídeo todo, não. Liga o aplicativo, o computador, vai para a sua parte em que você acha mais importante, foca naquilo, mas o importante é você praticar. A parte mais difícil da gente aprender qualquer língua é justamente a exposição. No sentido de que, da mesma maneira, quando a gente quer perder peso, ganhar uma massa muscular, a gente tem que ir para academia, nosso corpo não vai num passe de mágica adquirir a musculatura ou a gente perder peso. Cabe a nós fazer o esforço de fazer a dieta, de ir para academia para que a gente consiga os resultados. Segue a mesma lógica também aqui para o inglês, ok? Ok. Vamos começar com uma breve revisão da última aula. A gente vai fazer o seguinte: eu vou falar uma letra e vou escurecer a tela aí na hora de editar. Eu vou falar a letra, vou dar um tempinho, tá? Eu quero que você adivinhe qual que é a letra antes de eu mostrar a letra. Então, se você precisar de um tempinho a mais, dá uma pausada, desculpa. Dá uma pausada no vídeo, ok? Treinar o nosso ouvido. B. Y. K. N. Q. U. F. M. R. X. D. H. Bom, muito bem, muito bem. Eu espero que você acertou a maioria. E caso você não acertou, não desanime. Volte lá no vídeo, não tem pressa. Volta lá, pratica. É importante que, mais uma vez, que a base esteja bem fundada para que o nosso processo seja o mais simples possível. Então, se você não pegou 100%, pelo menos essa última revisão, é importante que você volte lá e pratique. Volta lá, rapidinho, pratica. Volta para esse vídeo de novo, tente mais uma vez o exercício e aí parte para a aula, tá? Sem empurrar com a barriga. Vamos lá. Vamos fazer da maneira correta. Ok, voltando. Hoje vamos falar de descrição. Como assim descrever? Bom, eu quero que você pense quantas vezes durante o dia você descreve alguma coisa. Seja uma pessoa, seja uma ocasião, seja um objeto. Eu quero que você pare e pense. Qual que você diria a porcentagem do seu tempo você passa descrevendo? Ah, eu quero isso. Ah, eu preciso daquilo. Ah, eu vou ali. Ah, ele é, ela é, eles são, enfim. Para e pensa, quantas vezes você descreve? Logo, se você, a grosso modo, consegue descrever algo em outra língua, você consegue se comunicar, tá? A partir do momento que você consegue se comunicar, no sentido de que você sabe se comunicar, você também aumenta a sua possibilidade de entender quando as pessoas descrevem algo a você naquela outra língua. A palavra-chave aqui é descrever. Tá? Então, quando a gente fala de descrever, a gente fala desse assunto que você provavelmente escutou tanto, mas tanto que você não aguenta mais nem escutar aquelas 3 palavras que eu vou tentar ao máximo evitar de falar. Você sabe muito bem quais são as 3 palavrinhas. Aliás, as 3 palavrinhas que muitos devem saber antes mesmo do que
falar o inglês, né? Antes de mais nada. Mas eu quero esclarecer uma coisa a vocês. Pelo menos uma criança, pelo menos eu, tá? Eu nasci e fui criado, vivi nos Estados Unidos. E quando eu aprendi a língua, eu não sabia dessas regras que tinham na língua. E, como qualquer criança, quando ela vai aprender qualquer língua, ela adquire a língua por absorção, por observação, por repetir, copiar, né? Já que quando os pais estão direcionando a criança, eles repetem muito as mesmas coisas, muito, não só as crianças, mas os mesmos assuntos. A criança repara o que é dito, quando é dito. Então, por exemplo, quando o pai acorda e fala assim, bom dia, filha, or morning, child, good morning, son, good morning, daughter. Então, a criança aprende com essas nuances, né? Quando a gente é adulto, a gente sente a necessidade, né? Porque, assim, passando a nossa fase de curiosidade de criança, a gente passa a ser mais cético, a gente passa a questionar, a gente passa a sentir a necessidade de entender o porquê das coisas, né? Diferente da criança, porque a criança, ela simplesmente ela é uma esponja, né? Você vai falando, ela vai absorvendo e é o que é. E justamente esse é uma, eu não diria um problema, mas é natural, é natural. Mas é o que dificulta o processo, pelo menos da mente adulta, de aprender a adquirir qualquer língua, porque dependendo da pessoa, quando ela sente a extrema necessidade de entender os absolutos de tudo, acaba coincidindo com o que ela já sabe. Então, é normal, é normal. A gente entende uma coisa, a gente sabe de uma coisa, como uma coisa funciona a todo tempo, e aí chega alguém e fala que não, é diferente. É difícil da gente aceitar. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao decorrer das aulas vocês vão perceber que há muitas coisas que entram em conflito com o que você sabe. E entenda que isso é natural, que isso é normal. Da mesma forma que uma criança se entrega ao que ela é dada como uma esponja, eu vou pedir a vocês que tentam ter a mesma mentalidade. Seja uma esponja, não seja um espelho em que a luz bate, reflete. Não, 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 não. Tente absorver aquilo, ok? E se você não entende algo, porque entra em conflito com algo que você já sabe, quando eu digo entre em conflito, eu digo quando a língua inglesa ela se contradiz com a língua portuguesa, quando algo não faz muito sentido em português. É natural. Entenda que inglês é inglês, português é português, ok? Tendo dito isso, vamos falar aqui agora de descrição. Descrição. Então, agora veja bem, quando se trata de descrever, há algumas maneiras de a gente descrever. A gente pode falar algo como se fosse verdade, né? Então, affirmative, quando algo quando algo é, né? Quando algo não é, negative. E quando a gente quer perguntar, quando a gente quer questionar, que é interrogative, tá? Como em qualquer outra língua, seja ela japonês, indiano, mandarim, português de Portugal, francês, não muda o fato que há 3 maneiras de você descrever algo: afirmando, negando, perguntando. Affirmative, negative, interrogative, tá? Agora, quando estamos descrevendo, há 3 verbos, tá, de descrição no inglês, que é am, is, are. Dominando esses 3 verbos, e obviamente os seus pronomes que a gente já vai entrar, você já está meio caminho andado a poder se comunicar em inglês, ok? Meio caminho andado. O importante é dominar. Alright? Vamos lá. Agora, dependendo do pronome que usamos, tá?
a gente usa um determinado verbo. Então, se a gente analisar aqui, entendemos que I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Repara que eu não estou traduzindo, pelo menos não ainda, porque tradução não é importante. Você tem que entender que o mais importante, antes mesmo que a gente comece a traduzir, que quando for usadas para descrever, é essa combinação de palavras que você precisa usar, ok? Você precisa entender que quando você usa, quando afirma, quando você confirma algo na hora de escrever, é I am, ok? Quando é com you, you are. Quando é com he is, she is, she is, it is, we are, you are, they are. Isso é importante. Negativo. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Quando você está fazendo uma pergunta. Aliás, quando você está fazendo uma pergunta, você, na verdade, acaba invertendo a ordem em que é usado o verbo com o pronome. Então, ao invés de você começar com o pronome, você vai começar com o verbo e aí depois o pronome. Então, esse é o primeiro indicador quando você está lidando com uma pergunta. Então, quando você vê que alguém inverte as ordens entre pronome e verbo to be, você pode automaticamente deduzir que você está lidando com uma pergunta. Alguém está te questionando algo, ok? Isso segue para qualquer contexto. Começou com o verbo, pelo menos no caso de descrição aqui, é uma pergunta. Então, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Ok? Agora, entendendo as ordens, a gente pode partir para a contração das palavras. É muito comum, pelo menos num ambiente descontraído, num ambiente informal, as pessoas, numa conversa, acabam contraindo tudo, né? E aí que entra as nossas dificuldades. Mas a gente não vai começar pelo final, a gente vai começar pelo bem comecinho, para que aí um dia a gente chegue no ponto em que, independente das contrações, da quantidade de contrações usadas nas conversas com os gringos aí pelo mundo, você consiga acompanhar. Nesse caso, a gente vai começar com as contrações daqui das palavras de descrição, tá? Então, no caso aqui, como vocês já estão vendo, I am é I'm, you are é your, he is his, she is she's, it is its, we are we're, you are your, they are their. Ok? Quando é negativo, I am not, I'm not, you are not, you're not, he is not, he's not, she is not, she's not, it is not, it's not, we are not, we're not, you are not, you're not, they are not, they're not. Agora, o short form, que é a versão contraída, quando se trata de pergunta, repara aqui uma coisa. Não conseguimos, não podemos. Não existe a opção quando se trata de pergunta. Com exceção de outros casos que a gente vai ver mais para frente, ok? Mais para frente. Não vamos complicar agora, vamos simplificar. Alright? Então, quando é uma pergunta, é simplesmente am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Oi, eu peço desculpas por cortar o vídeo assim do nada. É que começou a ficar um pouco longo, então decidi dividir em duas partes, tá? Então fica essa primeira parte da aula aqui para vocês, e aí a próxima parte, muito provavelmente já vou ter postado junto
com a primeira. Acredito que seja menos maçante, né? Então, obrigado por ter assistido. Primeira parte, se você gostou, deixa seu curtir, deixe seu comentário. Gente, por favor, não esqueça. É muito importante. Deixe suas perguntas, deixe suas dúvidas, deixe seu feedback. Tá ok? Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.